Mateus capítulo 8, né? Deus até usou uma nova para confirmar a palavra que eu vou trazer aqui hoje. Eu falei, eita Deus lindo. Mateus capítulo 8, versículo 18, que fala assim, como devemos seguir a Jesus. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a banda além. E aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos seus discípulos disse-lhe: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temais, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedece? Amém, igreja? Pode se assentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Amados, o que eu vejo aqui nessa palavra, né, foi uma palavra que devido à correria e tudo, eu orando ao Senhor e vindo pra cá, Deus me deu, né? Falei, amém, Senhor. Eu não costumo assim preparar a palavra, irmãos. Deus me dá, né? E eu não consigo, mas Ele trabalha da forma que Ele quer. E eu vendo aqui nessa palavra, Mateus capítulo 8, se nós ver aqui o tema, desde o começo, amados, que fala o quê? O primeiro tema, o leproso purificado. Depois, o centurião de Cafarnaum. Aqui nos fala a sogra de Pedro. Tudo aqui por onde Jesus passou, Jesus operando milagre. E aqui nós podemos ver no 18 que fala como devemos seguir a Jesus. E aqui também, mais embaixo, né, no 23, Jesus apazigua a tempestade. Ou seja, nesse capítulo nos mostra que por onde Jesus passou, milagres aconteciam, né? Milagres aconteciam, tempestade era acalmado, e aqui grandes maravilhas o Senhor, Ele fez aqui no capítulo 8, onde nós podemos ver. E chegando aqui nós podemos ver no versículo 18, amados, que o seguia uma grande multidão. Então essa multidão que estava seguindo a Jesus, eles viram, vocês concordam comigo que eles viram os milagres que Jesus estava fazendo? Amém. Eles presenciaram todas as grandezas de Deus ali, amados. Era uma grande multidão. E aqui, aquela multidão seguindo Jesus, o que Jesus ele fez? Jesus, ali vendo em torno dele aquela multidão, Jesus ordenou o quê? Para que eles passassem para o outro lado, não é isso, amados? Como fala aqui no versículo 18. Mas também aproximou de Jesus. Eu acredito que esse também, o escriba ali, ele viu tudo que Jesus estava fazendo, os milagres que Jesus operou. Ele falou o quê? Aleluia, Senhor. Mestre, aonde quer que eu fores, eu te seguirei. Aleluia! Ele falou para Jesus: para onde for que você for, que o Senhor for, eu vou te seguir. Aleluia. Só que Jesus ele foi bem claro com aquele escriba, amém, amados? O que ele falou? Aleluia, Jesus. E disse Jesus, né, tipo, vocês vão me seguir? Só que deixa eu te falar, as raposas têm covis.
e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem, que é Jesus, né? Eu não tenho nem onde inclinar a cabeça. Você tem certeza que você vai querer me seguir? Porque os covios têm, né? As aves do céu têm, mas eu, o Filho do Homem, eu não tenho nem aonde inclinar a minha cabeça. E aqui nós podemos ver, amados, que os outros discípulos disseram: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar o meu pai. Quando aqueles discípulos, né? Quando aquele homem chegou diante, né, do Senhor e começou a falar, um começou a perguntar: desculpa, deixa primeiramente eu ir sepultar o meu pai. Um falava uma coisa, outro falava outra, porque quando ele ouviu Jesus falar, tá, mas assim, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Eu fiquei pensando, eu falei: Jesus, o que o Senhor quer dizer com isso, Pai? Me revela, que aqui é uma palavra revelada. E o Senhor falou desse jeito no meu coração: filha, muitos me seguem por o que eu posso fazer. Muitos me seguem por o que eu posso operar. Muitos me seguem por o que eu posso entregar. Verdade. Quando aquele escriba chegou diante de Jesus, igreja, e falou: para onde o Senhor for, eu irei. Porque ele viu os milagres que Jesus estava fazendo. Ele viu tudo que Deus estava entregando sobre a vida das pessoas. Jesus curando a sogra de Pedro. Jesus fazendo grandes coisas. Opa, mas que homem poderoso. Deixa eu seguir esse homem. Para onde você for, eu vou. Aí Jesus: não é assim. Eu não tenho onde inclinar minha cabeça. Você quer me seguir desse mesmo jeito? Aleluia, Deus. Você quer me seguir, ou seja, você quer me seguir, ó igreja, só pela salvação? Ou por o que eu posso fazer na sua vida? Se eu falar para você hoje, eu não vou fazer nada material acontecer na tua vida, eu tenho reservado para ti somente a tua salvação, você vai me seguir? Você vai continuar me servindo? Você vai continuar me buscando? Você vai continuar me adorando? Se eu não fizer, você vai me adorar? Se eu não abrir a porta, você vai me adorar? Se eu não te curar, aleluia, Senhor, você vai me buscar? Aleluia, Senhor. Se eu não responder o propósito, você vai me buscar? Se eu não operar um milagre, você vai me buscar? Glória a Deus. Aquela multidão, igreja, viu Jesus operando muitos milagres. Senhor, por onde você foi, eu irei, eu vou te seguir. Mas as aves têm o que fazer. Eu não tenho onde inclinar minha cabeça. E ali começou o que, igreja? Desculpa. Deixa eu enterrar o meu pai. Deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. E não é diferente, amados, nos dias de hoje. Irmãos, não foi uma palavra preparada, foi algo a qual o Senhor me entregou, igreja, praticamente aqui na igreja. E Deus começou a ministrar no meu coração como nós temos servido ao Senhor, por o que Ele pode fazer nas nossas vidas, ou porque Ele é. Aleluia, Jesus. Deus, Ele é poderoso, igreja. Ele tem poder para curar sim, Ele tem poder para libertar, Ele tem poder para abrir a porta, Ele tem poder para fazer o sobrenatural dEle acontecer na minha vida e na tua vida. Mas Ele fala nessa noite, em primeiro lugar, Ele tem para mim e para você a nossa salvação, é a vida eterna. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória. Aleluia, Senhor. Amados, que nós não venhamos inventar desculpa quando o Senhor nos chamar. Quando o Senhor, aleluia, Jesus, nos ordenar algo para fazer diante da presença dEle e para Ele ou para alguém. Eu tenho visto muito vídeo com a Lívia, que eu venho incentivando ela, desde pequenininha, porque na palavra do Senhor fala, né? Ensina o teu filho o caminho que deve andar. E antes dela dormir toda noite, eu coloco algo da parte do Senhor para assistir com ela, né? E a gente viu um vídeo que aonde chegou Jesus disfarçado, né?
Tem esses vídeos assim, né, igreja? Não sei se vocês já viram. Jesus disfarçado de mendigo chegou e falou para o senhorzinho: me dá um prato de comida. Ou seja, mentira, Jesus chegou primeiro, né? E falou assim: hoje à noite faz um jantar, que hoje à noite eu vou jantar com você. É lindo isso, é lindo. Não é lindo? E aí aquele senhor, ele fez aquele banquete. E quando o banquete estava pronto, chegou um senhorzinho, todo rasgado. Eu estou com fome. Eu quero... Tem como você me dar alguma coisa para comer? Aquele senhor, né? Pegou e deu a coxa do frango, deu para aquele mendigo. Aquele mendigo foi embora. Aí o rapaz, o senhor que fez o jantar para Jesus, chegou e falou assim: agora ficou essa parte, estou aguardando Jesus. Aí, mas um pouquinho mais tarde, chegou uma mãe com 3 crianças, morrendo de fome, já era noite, e falou assim: eu estou com muita fome, não tem nada para comer, você tem alguma coisa para dar para mim e para os meus filhos? Aí aquele senhor falou assim: oh Jesus, me perdoa, porque já veio o senhorzinho aqui com fome, agora chegou essa mãe com essas crianças com fome, eu vou servir a eles. Aí serviu, praticamente ficou bem pouquinho. Aí chegou Jesus. Glória. Oi? Glória a Deus. Aí o que acontece? Ele falou assim: Jesus, veio um senhor aqui com muita fome, eu dei a comida. Chegou uma mãe aqui com as crianças, eu dei a comida, não sobrou nada, só sobrou esse pouquinho de comida. Aí Jesus pegou e falou assim: eu vim disfarçado de mendigo, eu vim disfarçado daquela mãe, daquelas crianças, e você me serviu. Amados, então, resumindo aqui dentro da palavra, o que Jesus ele tem pedido para mim e para você? E muitas das vezes nós ficamos aguardando, não deixa Jesus vir, não, é para Jesus. E muitas das vezes, amado, Jesus coloca pessoas na minha vida e na tua vida, e é Ele disfarçado daquela pessoa para nós ajudarmos, irmãos. E muitas das vezes nós ficamos esperando Jesus chegar. E aqui é como na palavra do Senhor fala, amados. Aleluia, Jesus. Eu não tenho nem onde inclinar a cabeça. E você vai me seguir? E aqui também fala, amados, que aquele homem aqueles discípulos começou a inventar desculpa. Deixa primeiramente eu ir sepultar o meu pai. E Jesus fala: aleluia, Jesus, segue-me. Aleluia, Jesus, segue-me aos mortos, sepultar aos mortos. Jesus fala que os mortos têm que sepultar aos mortos. Que nós devemos, amados, seguir a Jesus, fazer a vontade do Pai, obedecer a Ele, obedecer o que Ele tem nos ordenado, independente do que Ele vai fazer, independente da porta que Ele vai abrir ou não, independente da cura ou não. Aleluia, Senhor, que nós devemos, amado, olhar para Ele e seguir a Ele, amados. Que nós não venhamos falar dessa maneira, não. Deixa eu sepultar. Deixa eu seguir. Deixa eu inventar alguma desculpa. Deus, Ele conhece a minha vida e a tua vida. Imagina naquele filme, tudo bem que é uma ilustração. Se aquele Senhor tivesse batido a porta, irmãos. Ali é um exemplo, amém, amado? Uma ilustração. Imagina se aquele homem tivesse batido a porta para aquele mendigo que chegou à noite com fome. Se ele tivesse falado: não, mas eu preparei o jantar para Jesus. Aleluia! Imagina se aquele homem tivesse batido a porta para aquela mãe com aquelas 3 crianças. Não, eu preparei o jantar para Jesus. E muitas das vezes Jesus, Ele está falando. Jesus, Ele quer operar na minha vida e na tua vida. E nós estamos aguardando coisas grandiosas. Nós estamos aguardando um Deus grandioso. Ele é grandioso. Mas eu quero te dizer nessa noite que Ele vai se manifestar para você de uma forma que você nem imagina. Aleluia, Senhor. Ele vai agir, Ele vai falar contigo da maneira que você nem espera, amado. Não espera Jesus numa carruagem de fogo. Não espera Jesus em um palácio. Ele vai operar sobre a tua vida. Aleluia, Senhor. Da maneira que você não imagina. Aleluia, Senhor. Nós podemos ver aqui, igreja. Aleluia, Senhor, que o
Jesus fez grandes coisas. Jesus curou ali em Cafarnaum, o paralítico de Cafarnaum. Que Deus grandioso. Mas quando Deus se manifestou para ele, o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. Você vai me seguir? Aleluia, Senhor. Você vai me obedecer? Por quê? Aquele escriba estava olhando para as coisas terrenas. E Deus fala nessa noite: não olha para as coisas da terra, olha para as coisas do céu. Olha para o alto. É porque é do alto que vai vir o milagre. É do alto que vai operar grandes coisas na tua vida. Quando nós olhamos, irmãos, para a situação humana, eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Glória a Deus. Mas quando nós olhamos, amado, para a situação, nós tiramos os olhos daquele a qual é tão poderoso, é tão grandioso, mas que ele mesmo fala que não tem nem aonde inclinar a cabeça. Nós tiramos os olhos e olhamos somente para os milagres. Não olha para o que Deus ele pode fazer na tua vida aqui na terra. Porque na palavra de Deus fala, igreja: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. E Deus ministrava no meu coração que tem invertido os papéis, aleluia, Senhor, que nós temos olhado, aleluia, Pai, nós temos buscado primeiramente as coisas aqui na terra, aleluia, Senhor. E Deus ele fala: buscai primeiro o reino do céu, buscai primeiro a minha justiça, aleluia, Senhor. Não olha para o que eu posso fazer na tua vida. Olha para aquele aonde não tem aonde inclinar a sua cabeça, aleluia, Senhor. Porque o meu reino não é da terra, o meu reino é do céu. Mas eu quero te dizer que eu opero no céu e eu opero na terra, aleluia, Senhor. Deus, ele é Deus, igreja. Ele é Deus. E aqui ele repreendeu, porque aquele povo estava querendo primeiramente fazer a vontade carnal. E quantos têm feito primeiramente a vontade carnal e deixando em segundo plano a vontade espiritual? Tem se esquecido que quando nós fazemos a vontade espiritual, o céu se abre, aleluia, Pai. Grandes coisas é manifestadas sobre a tua vida quando em primeiro lugar nós fazemos a vontade de Deus. Deus ele fala nessa noite: não olha para os milagres, não olha por o que ele pode fazer. Olha para ele, adore a ele, glorifique a ele, se rende a ele, obedece a ele, aleluia, Senhor. Glorifique a ele, a honra é dele, o poder é dele, a glória é dele, aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esse é o Deus, amados, a qual eu e você estamos adorando aqui nessa noite. Obedece a Ele. E aqui nós podemos ver, aleluia, Senhor, Jesus apazigua a tempestade. Quando nós tiramos os olhos, amados, das coisas terrenas e confiamos totalmente, amados, em Deus, Ele opera grandes coisas, amados. Mas nós devemos saber que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E nós podemos ver, amados, que entrando Ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas e ele, porém, estava dormindo. Quem estava dormindo? Jesus. Jesus estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: por que temeis, homens de pouca fé? Amados, aqui nós podemos ver, amados, que os discípulos mais uma vez temeu. Mais uma vez os discípulos esqueceram do poder que Deus tinha. Porque assim, amados, os discípulos nessa caminhada toda, eles viram tudo que Jesus operou. Irmãos, e você acha que é diferente comigo e com você? Nessa noite Deus ele te fala: minha filha, meu
filho, o que você precisa para acreditar que eu sou Deus na tua vida? O que você precisa? O que eu tenho que fazer? Eu sou Deus, aleluia, Pai. Aqui os discípulos, irmãos, viu tantas coisas porque eles estavam andando com Jesus, irmãos. Aleluia, Jesus. E aí Deus, ele te pergunta nessa noite: até quando? Quantas confirmações você quer para saber que eu sou Deus contigo? Quantas confirmações que você precisa? Glória a Jesus. Porque eu tenho falado contigo. Eu falo contigo através de um canto de um pássaro. Eu falo contigo através do balançar de uma planta. Glória a Deus. Eu falo contigo através de um relâmpago. Glória a Deus. Aleluia. Eu falo contigo de várias maneiras. Glória a Deus. E mesmo assim você ainda está questionando. Aleluia, glória a Deus. E mesmo assim você ainda quer fazer prova. Aleluia, Senhor. Só porque eu ainda não fiz. Eu sou Deus, aleluia, Pai. O eu não fazer isso não significa que eu não sou Deus. Eu não operar isso não significa que eu não tenho te guardado. Aleluia, Senhor. Aí eu não te responder, isso não significa que eu não tenho guardado a tua vida, a tua família. Aí eu não te responder, isso não significa que os teus projetos não estão nas minhas mãos. Aleluia, Pai. É no meu tempo. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Mas não invente desculpa. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo e deixar Deus em segundo plano. Aleluia, Senhor, tu és fiel, Pai. E ali, amados, a tempestade chegaram sobre o barco daqueles discípulos. E Jesus estava dormindo. E ali nós podemos ver que eles chegaram e começou a falar, né? Aleluia, Jesus. E Jesus fala o quê? Por que temeis, homens de pouca fé? Aleluia. Ou seja, você não tem visto o que eu tenho feito? Ainda é pouco o que eu tenho feito na tua vida. Só de você acordar, você já é um milagre. Irmãos, se Deus permitisse abrir os seus olhos carnais para você ver o quanto é uma guerra no mundo espiritual dos demônios querendo nos engolir vivo, irmãos. Eu quero te dizer de você levantar, acordar, de você ter um trabalho, de você ter sua família, de você estar de pé, já é um milagre de Deus na tua vida, amados. Irmãos, aqueles discípulos, eles estavam no meio de uma tempestade, mas eles sabiam que Jesus estava no barco. Eu quero te dizer que dentro dessa luta, você sabe que Deus, ele é com você. Você sabe que Deus não perdeu o controle. Aqui não é uma profecia, não, é Deus falando mesmo com você, que você sabe. Você sabe quantos livramentos Deus, ele te deu. Você sabe o quanto Deus, ele tem cuidado de ti. Você sabe, aleluia, Senhor, que você ainda não morreu, porque Deus, ele está contigo. O Senhor, ele tem segurado sobre as tuas mãos. E mesmo assim você questiona. Mesmo você sabendo que Deus é contigo, mesmo você sabendo que Deus é na tua vida, Glória ao Pai, glória. você não é inocente. Você sabe que Deus é contigo. Irmãos, aqui os discípulos, irmãos, sabia que Jesus estava no barco. Aleluia. Eles sabiam, eles não tinham dúvida, porque até então foi Jesus que chamou para eles entrarem no barco. Eu quero te dizer que foi Jesus que te chamou, e por que você está duvidando? Só porque Deus não respondeu, só porque Deus ainda não fez, você acha que Deus não é contigo? Eu acho que Deus não é comigo. Deus maravilhoso, tu és cada luta, cada prova, aleluia, Jesus, cada dor, cada lágrimas, isso não significa que Deus nos abandonou, amados. Eu vejo, por experiência pela minha vida, que é um tratar de Deus, é um trabalhar do Senhor, é para o meu crescimento, é para algo, para Deus, amados. Ele nunca aprova um filho dele para o nome dele ser envergonhado. Ele nunca aprova, ele nunca permite que você venha passar por uma luta
para você, aleluia, Jesus, sair, amados, derrotado. Mas nós devemos saber, amados, que quando Jesus está no barco, pode vir a tempestade, o que for, mas que nós venhamos confiar e que nós venhamos pedir para o Senhor: Pai, aumenta a minha fé. Amados, e aqui nós podemos ver: então, levantando, repreendeu os ventos, e o mar seguia-se uma grande bonança. Glória a Deus. Não importa a tempestade que esteja no meu barco, não importa a tempestade que esteja no seu barco, Jesus é o Deus que levanta para acalmar ela. Não importa, mas Deus fala que algo que Deus colocou no meu coração fortissimamente, assim, no meu coração, amados, foi a questão que aquele povo veio nos milagres que Deus operou. Eles não mediram esforço em falar: para onde o Senhor foi, eu irei. Porque eles não olharam para Jesus, eles olharam para o que Jesus poderia fazer, amados. E não é diferente hoje no meio do povo de Deus. Isso tocou fortissimamente no meu coração. Eu falei: Jesus, que triste, que triste. Será que nós temos buscado ao Senhor por o que Ele pode fazer, amados? Pelos milagres que Ele tem operado? Ou por aquele Deus que não tem aqui na terra? O que eu entendi, amados, quando ele se referiu, depois a pastora Zenaide e o pastor Marcelo podem até corrigir se eu falar besteira aqui em cima, quando ele falou: o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. O que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração é que, tipo assim, eu não tenho nada aqui na terra. O meu reino não é daqui da terra. Vocês estão me buscando? Você está falando aqui, abrindo a sua boca para falar aonde eu irei, vocês vão? Não é por o que eu sou, mas sim por o que eu posso fazer. Mas eu quero te dizer que o meu reino não é daqui da terra. Se vocês estão me buscando por o que eu vou fazer aqui na terra, na tua vida, é caso perdido. Não que eu não tenha poder de operar. Eu tenho o poder de abrir esse teto aqui e fazer a bênção, vir o anjo e entregar a bandeja na tua mão. Eu sou Deus para fazer isso. Eu sou Deus, aleluia, Senhor, que gero. Eu sou Deus que faz espelho da luz, aleluia, pai ser mãe. Eu sou Deus que faz o paralítico andar. Mas eu quero te dizer, se você estiver me buscando por o que eu posso fazer, pelos milagres que vocês estão me acompanhando e contemplando, eu quero te dizer que o meu reino não é daqui. Vocês têm que me buscar pela coroa no céu. Vocês têm que me adorar pela salvação que eu tenho para te dar. Você tem que me buscar para andar comigo na rua de ouro. Não é pelos milagres que eu vou fazer na tua vida. Eu tenho poder para operar na tua vida. Eu tenho poder para restaurar. Eu tenho poder porque eu sou o Deus do impossível. Eu tenho poder, aleluia, Senhor, para fazer grandes coisas na tua vida. Antes de você imaginar, eu sou o Deus que faço. Mas em que sentido que você tem me buscado? Em que sentido? Irmãos, é muito forte, amados, que nós possamos nessa noite falar para Deus: Senhor, o Senhor sabe que eu estou na terra, o Senhor sabe das minhas necessidades. É como a gente estava ouvindo hoje sobre a oração, né, Mateus? Que a gente não tem que ser hipócrita, chegar diante de Deus e, sabe, e fazer uma história para chegar no ponto de algo que nós queremos. Nós temos que ser sinceros e chegar: Senhor, o Senhor sabe que eu sou carne, que eu sou falha, que eu sou pecadora. O Senhor sabe, Aleluia, Jesus. Pai, que eu preciso de um emprego. Pai, o Senhor sabe que eu preciso casar. Pai, o Senhor sabe que eu preciso ter um filho. Senhor, o Senhor sabe que eu preciso de sair do aluguel. Aleluia. Pai, o Senhor sabe que se chegar no ponto, não chegar diante de Deus com máscara, sabe? Não. Mas isso não quer dizer, amados, que nós temos que colocar isso em primeiro lugar nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. E nós, como igreja, temos esquecido que nosso reino não é da terra. Glória a Deus, aleluia. Nós temos esquecido, e nós temos, muitas das vezes, amados, quantos têm se afastado da presença de Deus, porque têm olhado para um Deus
que faz o paralítico andar. Que tem olhado para um Deus que o bandido foi assaltar, sabe? Atirou e a bala não saiu. Tem olhado para um Deus de livramento. Tem olhado para um Deus que dá um casamento abençoado. Tem olhado para um Deus que cura câncer. Tem olhado para um Deus que faz, aleluia, Senhor, o morto ressuscitar. Mas não tem olhado para um Deus, aleluia, Senhor, onde não tem nem aonde reclinar a cabeça, porque o reino dele não é da terra, e sim do céu. Eu vim te dizer nessa noite: tira os olhos do Deus que faz o paralítico andar, tira os olhos do Deus que faz a porta se abrir, mas olha para um Deus, aleluia, Senhor, que te leva para o céu. Olha para um Deus, aleluia, Senhor, que primeiramente busca a sua justiça, e as demais coisas você não acrescentada. Não inverte os papéis, não vem para a presença de Deus para buscar as coisas terrenas. Venha para a presença de Deus, aleluia, Senhor, para dizer: Pai, eu quero ser santo, eu quero ser limpa, eu quero estar com a minha vida no altar, eu quero contemplar a tua glória, eu quero, aleluia, Senhor, fazer a tua vontade. Eu quero, quando as trombetas tocar, aleluia, Senhor, eu venha ser arrebatado, aleluia, Jesus. Sabe quando o milagre vai acontecer na tua vida? Quando eu e você, aleluia, Senhor, olhar para o Cristo que não tem nem onde reclinar a cabeça. Quando nós olhar e falar: Senhor, eu não sou deste mundo, Pai. Senhor, eu não nasci, Senhor, para fazer, Pai, a vontade do mundo. Jesus, eu não nasci para fazer birra contigo. Se o Senhor fizer, eu vou orar. Se o Senhor fizer, se o Senhor me responder, eu vou terminar o propósito. Se o Senhor me responder, eu estarei na tua presença. Se o Senhor fizer, eu vou fazer a tua obra. Mas se o Senhor não fizer, Senhor, eu lavo as minhas mãos. Ou seja, está como escriba, olhando para o Deus que operou grandes milagres, mas não está olhando para um Deus que não tem onde nem reclinar a cabeça. Aquele Deus, esse Deus onde não tem aonde reclinar a cabeça, foi o Deus que deu Jesus para morrer naquela cruz do Calvário em prol da minha vida e em prol da tua vida. Aquele Deus que não tem nem onde reclinar a cabeça é aquele Deus que foi no inferno e tomou a chave das mãos de Satanás. Aquele Deus, aleluia, Senhor, onde não tem nem onde reclinar a cabeça, é o mesmo Deus que quantos livramentos Ele já te deu, covas Ele já fechou, quantas curas Ele já te deu. É aquele Deus que te arrancou das garras de Satanás. Isso é pouco, igreja, para mim e para você? Isso é pouco. Aleluia, Pai. Deus, Ele está aqui, Ele está andando no meio da igreja. Aleluia, Senhor, Ele está tocando na tua vida. Aleluia, Pai. Ele é Deus, Ele não brinca de ser Deus. E Ele pergunta: isso é pouco? Que nós venhamos, aleluia, Jesus, tirar os nossos olhos de um Deus que opera milagres e olhar para o Deus que é o dono do milagre. Aleluia. Nós estamos olhando para o milagre, irmãos. Nós estamos olhando para as grandezas que Jesus faz. Senhor, se o Senhor não fizer, Pai, eu nem sei se eu vou continuar. Quando nós aprendermos, irmãos, de todo o nosso coração e falar assim: Senhor, eu estou diante do Deus que veio na terra e não tinha nem onde inclinar a cabeça, mas que a morada dele não é aqui, o reino dele não é aqui, e sim nos céus. Quando nós adorarmos esse Deus de verdade, irmãos, Deus vai mudar a nossa história. Mas o que Deus ministrou no meu coração tem invertido os papéis. Não tem como Deus operar sobre a vida de alguém que quer viver um reinado aqui na terra. Ele só vai operar sobre a vida de alguém, sobre as nossas vidas, que nós temos sede a cada dia, sede a cada dia de falar: Senhor, volta logo. Senhor, volta logo, Pai. Senhor, eu quero estar na glória contigo. Jesus, eu quero te buscar. Senhor, eu quero sentir a tua presença. Jesus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Senhor, eu
ter experiências contigo. Pai, eu quero ouvir a tua voz. Pai, eu quero ter intimidade contigo, Pai. Senhor, eu quero que o mundo lá fora olhe para mim, Jesus, e veja a tua luz brilhando em mim. Hoje está todo mundo comum. Está todo mundo comum. Ninguém sabe quem é crente, quem não é. Por quê? Tem buscado olhar para o Deus de milagre, que pode operar milagres. Aonde o Senhor for, eu irei. Mas é por Deus mesmo? Irmãos, que nós possamos nessa noite. Deus, Ele fala, amados. Foi fortemente o que colocou no meu coração. Sabe? Ai de mim de falar algo aqui da minha carne. Quem sou eu? Deus me livre. Sabe? Antes de Deus falar com a igreja, Deus primeiramente fala com quem está pregando, com quem está ministrando. E o que eu tenho falo para Deus a cada dia, irmãos, amados, que eu continue nessa fé. Senhor, me dá fé. Porque Jesus está voltando. Glória a Deus. Jesus está voltando. E eu não quero olhar para um Deus que só faz milagre. Eu quero olhar para um Deus que deu Jesus para morrer na cruz por mim. Um Deus que me leva para o céu. Um Deus que segura sobre as minhas mãos. E quando eu olhar para esse Deus, um Deus que veio aqui, não tinha nada de reclinar a cabeça, e que a minha morada junto com Ele não é aqui, Deus vai começar a bradar nas nossas vidas, quando nós olhar com outros olhos, os olhos de um Deus poderoso, de um Deus que faz grandes coisas, mas em primeiro lugar, a nossa salvação. Amém, amados? Assim eu agradeço a minha oportunidade e estamos agradecendo o nome do Senhor. Aleluia.